Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal da professora Alciele Nobre, o canal de língua portuguesa, e creio que você que está aí do outro lado da tela está acompanhando a nossa sequência de aulas de questões comentadas da banca CESP-Sebrasp. Não, eu não acredito, pois se não, vou deixar aqui este card da aula anterior para que você possa também estudar em outras questões com outro conteúdo da nossa rica língua portuguesa, tá? Porque todo esse material está sendo preparado para você que é concurseiro, ok? Então fique ligado na aula de hoje, que vai ser sobre pronomes relativos. Quase que isso não cai em concurso público, não é verdade? Só que não, gente. Pronomes relativos é rei aí nas questões em concursos públicos e o CESP tem sua estratégia aqui de cobrar. Tudo bem? Então, ó, veja aí a vinheta. Gente, nesse material aqui eu separei duas questões melhor sobre múltipla escolha, que o CESP também usa, e três questões de certo ou errado. São 5 questões de pronomes relativos. Mas é o seguinte, embora eu vá trabalhar com questões comentadas, eu vou fazer uma abordagem aqui bem sucinta sobre pronomes relativos. Que não existe só o pronome relativo que, são vários pronomes relativos que existem, mas o pronome relativo que é o rei. É o emprego que se relaciona com tempo, com lugar, com pessoa, com coisa, com tudo. E o pronome relativo que o pronome é uma palavra, o pronome relativo é uma palavra que retoma uma palavra anterior, um substantivo anterior, né, naquela sequência da frase, da oração que ele constitui, que é uma oração adjetiva, se nós formos falar em período composto, e que essa palavra que sempre pode ser substituída por o qual, a qual, os quais ou as quais, a depender da referência, porque tem que obedecer à concordância, tá? Primeira ideia. Nós temos também outros pronomes relativos, como onde, que indica lugar estático, aonde, que indica lugar dinâmico, cujo e suas variantes, que indicam aí posse, não é verdade? Quem, que faz referência à pessoa, é bom ficar ligado. Mas o que o CESP mais cobra? Eu tenho percebido nas questões, eu selecionei 5, mas eu li várias questões. Que vem aí, gente, o pronome relativo que, de que modo ele pode ser substituído? Por o qual a preposição que vai se alinhar? De que modo isso vai acontecer? E também o pronome relativo onde, porque a gente não pode esquecer, ele só pode fazer referência a lugar. Tudo bem? Então vamos aqui ficar ligado na aula. Primeira questão é de múltipla escolha, questão 2021 CESP-Sebrasp. No trecho, a literatura concebida no sentido amplo, a que me referi, parece corresponder a uma necessidade universal que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito. Tem outros aí, pronomes relativos, mas o destaque aí é para o a que. Nós temos a preposição a com o pronome relativo que. Percebam aí no destaque aqui que está na tela dessa questão. O sentido amplo a que me referi. O verbo referir-se, ele é transitivo indireto, sempre regido pela preposição a. Então, eu me referi ao sentido amplo. Então, a preposição a, ela é obrigatória, acompanhando o pronome relativo que. E o pronome relativo que está retomando sentido amplo. Nós temos aí um sintagma nominal, que nós temos no singular masculino. Então, o que sugere aqui nas alternativas? A letra A colocou a que com crase. Não. A crase não vai acompanhar neste sentido o pronome relativo que. O pronome relativo que, ele é somente pronome, ele não tem artigo que o acompanhe, como o a qual tem um artigo, as quais tem um artigo. Ele não tem. Então, não vai ter crase antes do pronome relativo neste caso. E existe um caso que é com relação ao demonstrativo, aquela, quando equivale aí ao a. E aí vai ter combinado uma preposição, mas é em outra situação. Aquele que. Uma preposição, ela não pode ser substituída por um pronome demonstrativo. Então, eu não aceito a letra B como gabarito. A gramática não vai aceitar.
Aí a letra C ficou até engraçado, né? Botou só o quê? Por que eu vou tirar a preposição? Se a preposição é uma exigência da regência do verbo referir-se, isso não vai estar de acordo com a norma culta. A letra D é interessante. A letra D tem ao qual. Não foi dito no início da aula que o pronome relativo que pode ser substituído pelo pronome o qual, pronome relativo qual. Nós não temos aí como referência sentido amplo, que é masculino singular. Então, qual é o pronome relativo que eu vou usar? O qual. Que ele combinou aí com a preposição exigida pelo verbo referir-se a. Portanto, o gabarito é a letra D. Eu posso substituir a que por ao qual. Gabarito, letra D. A letra E não vai ser, essa crase não tem nada a ver, esse aquela não vai substituir. O A não é pronome demonstrativo, o A é preposição. Então, fique ligado nessa dica. Observe só qual é a substituição. Pronome relativo que por o qual, ou uma de suas variantes, de acordo com a concordância, a referência, e aí a combinação com a preposição. Tudo bem? Então, vamos aqui para a segunda questão. Bora lá. Mantendo-se os sentidos e a correção gramatical do texto. Estão lembrados que eu já disse isso? Sentido e correção. Olha só, foco nisso. O vocábulo onde, pronome relativo que só faz referência a lugar. No trecho, o lugar onde nós vivemos juntos poderia ser substituído por. Gente, é bem interessante essa questão. O pronome relativo que, ele faz referência a tudo nas orações. É muito legal isso. A pessoa, a coisa, lugar, a tempo. Agora, o pronome relativo que, ele vai fazer referência a lugar quando ele estiver alinhado com a preposição, combinado com a preposição em. Porque em é uma preposição que informa o lugar, ó, no lugar, não é? Em é uma preposição que informa lugar, né? E aí, quando eu tenho um em que, olha como é interessante. O onde pode ser substituído por em que? Pode. Agora, o onde, nem todo em que pode ser substituído por onde, porque às vezes pode fazer referência a algo que não é lugar. Ah, Cielo, tudo bem, ficou fácil. Se o que pode ser substituído por o qual, olha só essa explicação. Eu também posso colocar o qual mais a preposição em, que eu posso utilizar no qual. Então, onde pode ser substituído por em que e pode ser substituído por no qual ou a concordância de acordo com a referência. Na qual, nos quais ou nas quais. Tudo bem? Ficou claro aqui? Então, bora lá. Eu posso substituir por o qual? Nunca. Nunca onde vai ser substituído por o qual. Tem que ter a preposição em. Eu posso substituir na letra B por em que? Sim. Sim. Corretíssimo. A letra B é o gabarito, como eu agora expliquei. Não posso substituir onde por que. O pronome relativo que faz sim referência a lugar. Pode sim fazer, mas tem que estar combinado com a preposição em. De cujo, cuja é posse, nada a ver. Nada a ver mesmo. E aonde não pode substituir onde. Vou dar uma dica aqui, se liga. Onde eu emprego em verbos de ação estática. Onde eu moro, onde você trabalha. Aonde de ação dinâmica. Aonde você vai, porque o verbo ir indica movimento, é ideia de dinamismo. Então eu só posso substituir o onde por em que ou no qual, neste caso lugar é singular masculino, eu também poderia substituir por no qual, mas eu não posso substituir onde por aonde, embora as duas palavras façam referência a lugar. Tudo bem? Valeu aqui a dica? Então vem pra cá, preste atenção que ainda tem questões. Agora a questão 3 é o método certo ou errado. Mas uma coisa que eu gostaria aqui de frisar, vamos abrir um parênteses aqui na nossa aula. Você concurseiro, você que vai realizar concursos da Banca CESP, estudem aí por meio de todas as questões, seja múltipla escolha certo ou errado, porque a linguagem é a mesma, o método, embora seja diferente, mas a linguagem adotada nas questões de língua portuguesa é a mesma linguagem. Então vale muito a pena treinar e quanto mais você treinar, mais chance você tem que acertar um número maior de questões no concurso público. E eu sei que é isso que você deseja, não é verdade? Terceira questão. No que se refere aos sentidos e os aspectos linguísticos do texto apresentado, julguem o item a seguir, né? Eles sempre usam isso. Sentido e aspectos linguísticos, só lembrando, gramática. Sem prejuízo da correção gramatical do texto e dos sentidos originais, sentido e gramática, só lembrando,
O trecho, as situações em que a mulher é perseguida por um ex-companheiro que não se conforma com o término da relação, só o trecho que está aí que faz referência ao texto, poderia ser reescrito da seguinte forma: aqueles casos onde a mulher é perseguida por ex-companheiro que não é conformado com o fim do relacionamento. Isso está certo ou está errado? À luz do pronome relativo, isso está errado. Observe no segundo trecho. Aqueles casos onde... Casos não é lugar, casos é a situação. Eu não posso usar onde para fazer referência a lugar. Eu poderia colocar o quê? Aqueles casos em que a mulher, aqueles casos nos quais a mulher. Porque eu não posso usar onde sem ser para referência a lugar, somente em referência a lugar. Tudo bem? Então, questão errada. Gostaram aí dessa dica? Então, ó, deixa like aqui no nosso canal, na nossa aula, neste vídeo aqui que você está assistindo. Quarta questão. Um período cujo objetivo, tá? Cuja ideia de posse, o objetivo do período, é encerrar definitivamente a modernidade. O termo cujo poderia ser substituído por onde? Gente, onde é muito famoso nas questões CESP. Não, período não é lugar. Isso está errado, porque na continuidade diz o seguinte: sem prejuízo na correção gramatical do texto. Tem muito prejuízo, não pode, gente. Se você mencionar isso, você está falando errado e não está de acordo com a norma culta. Eu não posso substituir cujo por onde. Lembrando, cujo estabelece ideia de posse, onde estabelece ideia de lugar. Combinado? Entendido aqui? Bora para a quinta questão. Sem alteração dos sentidos do texto, ó, só sentido aqui, tá? Fiquem ligados nisso. A oração para descansar em uma situação tranquila em que me pudesse fixar poderia ser reescrita da seguinte forma: a qual eu pudesse ser fixado. Seria esse trecho aí, em que me pudesse fixar. Porque em que está fazendo referência a situação tranquila. E o que é que sugere? A qual eu pudesse ser fixado. Sugere isso. Observe que a qual está com crase, né? A qual está com crase. Sem alterar os sentidos do texto. Gente, vai alterar os sentidos do texto. Por quê? Porque eu não permito, essa reescrita não se permite. Eu não posso substituir em que com a preposição em, né? Quem se fixa em algo. Então, a ideia do sentido é essa. Eu não posso colocar a preposição a. A forma correta seria na qual eu pudesse ser fixado. E não está assim, por isso que está errado. Vamos fazer a equivalência. Eu não estou mudando preposição para outra de toda forma, não. Eu tenho que utilizar as preposições indicadas para inferir sentido e não ferir com a gramática, né? Com a nossa gramática da língua portuguesa. Tudo bem? Então, essas foram as 5 questões de pronomes relativos. Fiquem atentos aí a essa questão da substituição do que por o qual e uma de suas variantes, a depender da concordância. Mas fique também com essa combinação, fique ligado aí com essa combinação da preposição que acompanha o pronome relativo. Não esqueça do onde, que indica lugar, e cujo, que indica posse, ok? Então, muito obrigada pela sua atenção, tá? Muito obrigada por você estar aí do outro lado da tela. Espero você em breve aqui no canal Alciele Nobre em mais uma aula comigo, tá? Tchau!